Engreneiros, está começando mais um único, exclusivo, peculiar EngrenaCast. Muito prazer, sou Rony Demontier, empresário, especialista em diagnósticos e um apaixonado por comunicação. E hoje é um dia mais do que especial. Eu vou entrevistar o cara, além de ele ter mais de 25 anos de experiência, ele vai compartilhar uma visão, uma mentalidade. Nós vamos desmitificar aqui duas coisas. Experiência do cliente, que é muito importante, e as mandalas da vida. 7 áreas cruciais para você pensar, mentalizar e executar, que no final das contas, todo mundo quer ser uma pessoa melhor em todas as áreas. Eu iria ficar aqui meia hora falando do currículo dele, que ele, além de ser extremamente inteligente, é um cara que tem uma bagagem gigantesca. Vou passar a bola para ele. Alexandre Gomes. Satisfação, meu querido. O prazer é todo meu, Rony. Fique à vontade, se apresente pra gente. Olha, Alexandre Gomes, eu sou administrador, pós-graduado em gestão empresarial, mas eu vou falar muito de currículo, eu quero falar de pessoas, né? A gente tá aqui para falar de pessoas. Então, sou uma pessoa, sou casado há 27 anos com minha esposa Adriana, gosto de viajar, gosto de curtir família, amigos, e eu sempre fui apaixonado por pessoas. Então, hoje a gente quer falar muito de pessoas e como a gente pode mudar a mentalidade das pessoas. Exatamente. E quando a gente fala de pessoas, é assunto pra gente conversar aqui o dia inteiro, a semana inteira. Mas eu gostaria de começar, Alexandre, com uma coisa muito importante. Lidar com pessoas não é fácil. Sim. Todos os dias nós temos que nos reinventar. Esses mais de 25 anos de experiência que você tem, se eu fosse te pedir para fazer uma comparação de cuidar de pessoas há 25 anos atrás e nos tempos de hoje, qual que foi a maior mudança? Eu acho que a mudança da tecnologia, né? Eu acho que as pessoas antes se conversavam mais, se falavam mais, eram mais juntas, né? Na minha época de infância a gente falava o tempo todo, a gente saía, a gente brincava na rua. Hoje a gente vê as pessoas mais fechadas. Uhum. Então é um fator que dificulta demais as pessoas, inclusive as gerações mais novas, a gente percebe isso, né? Que elas estão tendo muita dificuldade de se abrir, de conviver, de ter conexões. Sim. Então eu acho que assim, a tecnologia ela veio muito para ajudar, mas a questão do celular muitas vezes atrapalha e as pessoas se fecham muito. Então é um momento importante da gente buscar de novo as conexões reais com as pessoas. E o que você sente mais falta da geração anterior que hoje tá muito difícil? Eu acho que é o tete a tete, como diria antigamente, né? Olho no olho, tete a tete, a convivência, o churrasco, a saída, a viagem, né? Aquela animação que a gente tinha muito grande, né? De estar junto. Uhum. O estar junto é muito importante. A gente não pode deixar de incentivar as pessoas a buscarem a união, a junção das pessoas. Sim, entendi. E no seu dia a dia, Alexandre, eu gosto muito de conversar com pessoas que cuidam de pessoas, que gostam de pessoas, e por sinal você faz isso com maestria. É importante a gente falar também de um ponto que é a saúde mental. Com certeza. Eu converso isso muito com o papai e ele fala isso muito comigo, que antigamente tinha as doenças que tem hoje, mas eram poucas faladas. A estatística não era tão alta. Você consegue enxergar esse isolamento tete-a-tete com as pessoas, a tecnologia destruindo a mentalidade, o comportamento das pessoas? Como que você vê isso no dia a dia? Eu acho que as pessoas, exatamente pelo fato de perder um pouco a conexão e ficarem muito introspectivas, criam um pouco daquela excesso de timidez, o excesso de medo, o excesso de pavor das coisas, medo. Né? A gente teve uma Covid há poucos anos atrás, né? Então essas coisas vêm meio fortalecer lados negativos das pessoas. Uhum. Isso geram doenças, geram ansiedades, geram problemas de todos os fatos. E a gente tem que buscar, então, coisas que te levam a crescer de dentro para fora. A buscar coisas que te conectem com a espiritualidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas assim, que algo maior, conexões maiores, para a pessoa vivenciar coisas melhores, buscar alegria, buscar interação, buscar coisas que te refortaleçam na sua vida e aí sim abram um novo olhar sobre a vida. Uhum. Entendi. E é muito importante, né? Saúde mental, tem pessoas que não preocupam com isso ou acham que não preciso de fazer uma terapia, não preciso de procurar uma ajuda, eu quero resolver tudo sozinho, não compartilha, não conversa. E isso eu percebo demais, que eu também estou na área. Eu falo assim, gente, mas se não pegar 10, 15 anos atrás, não era como é hoje. Eu acho que a gente precisa de ajuda. E a pessoa que não precisa de ajuda, ela tem um problema sério, né? Que ela não consegue ver que precisa de ajuda. Uhum. A gente precisa de profissional, né? Bons profissionais que entreguem valor pra gente. A gente vai falar de uma coisa muito importante que chama mandala da vida daqui a pouco. Uhum. Que é pra quê? Pra pessoa se autoconhecer. E a se autoconhecendo nas 7 áreas, ela vai conseguir
ter mais harmonia na vida, ser uma vida mais integrada, mais harmonizada, mais plena, e aí tirar o melhor dela, pra vida dela, obviamente. Ó, e pra você que chegou até aqui, se gostou desses 3 minutinhos, pega o teu telefone agora e digita aí lá no Instagram, Sucesso e Felicidade Já. Você vai ter, além de várias dicas, histórias reais e analogias que pode fazer sentido pra sua vida. E analisando as suas redes sociais, né, consumindo ali o seu conteúdo, uma particularidade que eu queria falar, você é um cara com muita energia, com muita alegria, dá pra ver vida no seu conteúdo. Queria até te parabenizar. Muito obrigado. Agora me fala uma coisa, esse cara das redes sociais, você sempre foi assim, esse cara alegre, alto astral? Como que foi a sua infância, adolescência? Como que era a sua cultura relacionada a pessoas? Porque eu entendo 2 coisas. Ou você desenvolve isso durante o tempo, ou você já nasce com os dons natos. Como que foi pro Alexandre? Rapaz, acho que eu nasci, viu? Nasci alegre. Aham. Minha mãe conta que quando eu tinha menos de 1 ano de idade, a gente tava com a família na praia, e aí juntava um bolo de gente em volta de mim e falava assim, vai ver o neném que fala, porque que na verdade era o seguinte, é óbvio que eu não tenho memória disso, minha mãe que me conta, né? Aham. Mas não era que eu falava fluentemente com menos de 1 ano. Uhum. Mas eu falava várias palavras e eu era muito interativo. Então fazia bolinho de gente pra ver o neném que falava. Aham. E tem outro caso também, bem interessante, que com 3 anos, naquelas festas de empresa antigamente, você lembra que não é muito como é hoje, né? Antigamente as festas de final de ano com família eram mega festas. Mega festa. Meu pai trabalhava na Shell. Então, assim, eram festas de arromba, né? Aham. Com banda, coisa, fusão e tal. Aham. E minha mãe conta que eu com 3 anos eu ia cumprimentando de adulto em adulto na festa e quando a pessoa não me cumprimentava, eu puxava a calça dos caras. Olha só. Eu puxava a calça das pessoas pra poder dar mãozinha Aham. com 3 anos. Então, assim, a comunicação sempre fez parte da minha vida. Alegria, comunicação. Então, eu sempre gostei de falar, de conversar. Então, é uma coisa que eu levo de mim para as pessoas. E eu quero ainda fazer mais, né? Por isso que ainda tem mais projetos pela frente. A gente vai falar daqui a pouco. Ajudar as pessoas realmente a buscar o que está dentro delas. Exatamente. Você falou num assunto muito importante. A gente que está na área há muito tempo, Alexandre, o acesso à informação está muito fácil. Os atalhos estão muito grandes. E às vezes as pessoas esquecem de percorrer o caminho. Exato. E é importante a gente falar sobre isso, porque é atalho demais quando você deixa de percorrer a sua vida, a sua trajetória, as suas experiências, você acaba convivendo convicções de pessoas, caminhos de pessoas. Na sua visão, por estar na área há muito tempo e trabalhar com isso, como que você enxerga isso? Até uma dica para quem não quer percorrer o seu caminho, quer caçar atalhos. Eu acho que o atalho é um caminho rápido de dar errado. Porque assim, você tem que viver suas experiências. Se você não tem experiência vivida, como é que você vai aprender alguma coisa? Sim. É claro que tem maneiras de aprender. Você pode aprender com os seus erros, você pode aprender com os erros dos outros, você pode aprender com os seus acertos que os acertos dos outros. Muito legal. Mas é muito melhor aprender com as suas experiências para você sentir e trabalhar os seus sentimentos. Sim. Porque muitas vezes o sentimento do outro é do outro. Então a pessoa teve uma frustração. E ela vai trabalhar uma maneira diferente de tratar a frustração dela. Legal. Mas a sua frustração é diferente. Você é diferente, a criação, sua crença, seus valores. Então eu preciso passar por isso para eu poder aprender com isso. Na minha forma de ver o mundo. Então atalho é um caminho meio, digamos assim, para mim não faz sentido. Porque você precisa viver experiências, processar as experiências e crescer. E aí eu falo muito de crescer como ser humano. Né, um ser humano maior, né, até brinco, né, não é crescer pro lado nem pra cima, né, crescer como tamanho de gente, de homem, de mulher, de ser humano. Entendi. E no dia a dia, na prática, aquela pessoa que tem a dificuldade de aceitar isso, qual que é um pensamento, os passos que ela pode tomar para ela realmente tomar o protagonismo da sua vida e viver o seu caminho? Eu acho que a primeira coisa é pedir ajuda. Legal. Conversar com pessoas próximas. Por exemplo, o marido, a mulher, os filhos, os pais, pessoas que te conhecem profundamente. Porque muitas vezes aquela pessoa que tá próxima, que às vezes te puxa a orelha, né? É a pessoa que tá te falando de verdade. Aquela pessoa que tá te dando um norte que você às vezes não quer escutar. Então ali, às vezes de graça, não precisa ser um psicólogo. Às vezes ali de graça, do seu lado, sua esposa, seu marido ali. Seus filhos, né? Os filhos ensinam muito aos pais. E os pais ensinam muito aos filhos, né?
o caminho que você pode seguir, aonde você pode melhorar. Se precisar de ajuda profissional, procure ajuda, né? Um psicólogo, um psiquiatra que seja, será ótimo. Mas eu acho que começando com a parte mais próxima até a parte profissional para te levar aquele caminho melhor. Você dedica muito a sua vida à experiência do cliente, né, Alexandre? Sim. E acredito que se não virar uma série da Netflix, as experiências, as histórias que você tem, pelo menos uns 3 livros aí, no futuro a gente pode esperar, né? Vamos, você vai ser convidado pro livro, hein? Ô, já tô me Será um sentindo lançamento. aqui lisonjeado. Porque, na verdade, é só, assim, para contextualizar, Aham. eu tenho, igual você falou, né? De mercado corporativo, mais de 30 anos, sendo 26 anos na Vale, em diversas áreas, né? De RH, contratos, venda, atendimento a clientes, CX. Eu fiquei 16 anos, os últimos 16 anos, 12 anos, no mercado da América Latina, mas já cuidei de clientes na Ásia, Europa, Oriente Médio. Então, eu tenho uma visão muito grande de clientes no mundo inteiro, cada um pensando com a sua cultura, com a sua forma de lidar. E isso é uma coisa que eu amo. Uhum. É lidar cliente, tratar cliente, cuidar do cliente, encantar o cliente. O cliente, quando ele é cuidado, ele percebe. Mas quando ele não é cuidado, o peso é duplo, né? É duplo porque ele vai falar mal para 1 milhão de pessoas. Quando ele é bem atendido é uma coisa, ele fala bem. Aham. Mas quando ele é mal atendido, você pode ter certeza que é muito pior. Por que você acredita que não são todas as empresas que têm esse cuidado com o cliente? É muito importante a gente falar disso, porque existe a venda, existe o pós, existe a retenção, existe a satisfação. Dentro da venda existem vários pilares que são tão importantes como fazer a venda. Como que você enxerga isso, Alexandre? Eu acho que nos últimos anos, essa questão da experiência do cliente, ela é relativamente nova no Brasil, ela é um pouco mais antiga fora do país, mas no Brasil é relativamente nova, já tem alguns anos. Mas essa visão é muito importante, porque não é só, igual você falou, né? Não é a venda em si, não é bater o martelo na venda e deixar o cara pro lado. Eu vou falar um pouquinho do que é o CX na verdade, mas assim, é você ver toda a jornada. Uhum. O cliente, ele é cliente seu antes de comprar, durante a compra e pós a compra. O problema é que os erros maiores é o processo integrado. Uhum. As pessoas não veem o pós-compra, porque depois... Tem muita gente que tem uma mentalidade que é o seguinte, já ganhei minha comissão, meu dinheiro tá no bolso, passa pra próxima, né? E isso é um erro gravíssimo. Você que é vendedor aí, né, que tem que estar bem atento aí, porque se você faz isso com o seu cliente, você perde próximos clientes e perde o seu emprego, porque a empresa vai perder seu faturamento, né, e o número de portfólio. Sensacional. E profissional de RH, empresário, para você que toma decisão na empresa de contratar Alexandre Gomes, vai levar para a sua empresa mais de 30 anos de experiência e experiência internacional e vai desmistificar ponta a ponta sucesso do cliente, atendimento do cliente. Não perca essa oportunidade. Eu falo isso muito aqui no Engrena, Alexandre. A experiência do cliente. Uhum. Quando você retém, você sempre vende. Quando você vende e não retém, você só vende uma vez. Pois é. Uma vez para sempre não adianta. Você tem que vender para sempre. É o contrário, né? Venda uma vez para vender sempre. Não venda uma vez para nunca mais. O cara não tomar raiva de você, né? Porque tem vendedor que você toma raiva dele, né? Sim. Você até compra, mas depois dá vontade de jogar o produto na cabeça do cara, né? Porque assim, de tanto que é sacrificante você comprar um produto, o cara quer te vender, às vezes você tá fazendo quase um favor para o cara, né? Uhum. Isso aí não entra na minha cabeça. E eu tenho vários posts do meu perfil lá, Sucesso, Felicidade, já que você falou, que são experiências reais que eu vivi, ou sozinho com pessoas desconhecidas, esposa, e eu vou relatando o que tá errado e o que precisa melhorar. E quando tem casos também de atendimento nota 10, eu dou valor pra pessoa e elogio e coloco por que foi bem atendido. Uhum. Tá lá no Instagram, mas quem sabe pede aqui ao vivo, né? Pede ao vivo, isso aí. Conta pra gente aqui uma história que você lembra que marcou muito a sua vida de experiência do cliente. Eu sei que tem centenas, mas puxa na memória. Eu posso falar uma simples pra começar? Foi até engraçada, porque é o seguinte, viajei recentemente aí e tava num restaurante em outra cidade e pedimos lá uma porção de camarão, né? Viajando, vamos lá, né? Aquele camarão empanado lá, maravilhoso, na foto e tal. Aí a gente sempre fica desconfiado, chamei o garçom, falei,
E aí, essa porção ele é muito farta, não, é muito bom o camarão, mas o camarão, como é que é? Aquele VG, né? O verdadeiramente grande? Que eu já sabia que não, né? Não, é o tamanho bom. Rapaz, a hora que chega o camarão, eu até brinco que é um camarão que tem que ver com lupa, né? Você pega a lupa e fala assim, tem camarão? Você tem cheiro de camarão? É camarão ou é só aquele molho de camarão, né? O tempero de camarão. Miudinho. O cara quer passar pena, velho. Pensa bem, você tá pagando um negócio, uma experiência pra comer um produto bom. Você tá ali no restaurante pra ter um prazer, né? E passa raiva de graça, né? Na foto, gigante. Tá ouvindo? Aí vai diminuindo, né? Na foto, no prato, na memória. E não ficou a memória, né? Era pra ser um momento ali... tô brincando, obviamente, né? Era pra ser uma experiência agradável ali no restaurante. Que era até pra comemorar um fato legal do meu aniversário e tal. E ficou um negócio que eu passei raiva. Então não precisava, né? Assim, pagasse o preço, eu pago o preço para ter aquele benefício. Então, na forma geral, a experiência do cliente é o seguinte: é você atender o que o cliente espera e mais, encantar o cliente. Você conseguir dar uma etapa adicional de encantamento, aí você tira a nota 10. Mas o mínimo é atender bem o cliente. Exemplos do dia a dia, porque na verdade o que marca a gente são exemplos do dia a dia, né? São as emoções que a gente vive no dia a dia. Sim. E existe uma técnica para reverter uma experiência ruim do cliente? Aquele cliente que, assim, pegou ódio mortal. Existe uma técnica, existe um passo a passo para você reverter essa situação? Como que você faz? Olha, primeira coisa é falar a verdade. Aquela história do você querer enganar o outro não existe mais, né? Se você quer realmente ficar no mercado, você não tem como mais. Então você fez uma coisa errada. Até hoje é muito comum, né, o atendimento Disney, né, o jeito Disney de encantar clientes, né, que é muito falado. Eles têm uma técnica muito interessante de processos, né? São muitos processos. Então, se eu errei, primeiro, buscar onde que eu errei. Então, tem um processo, tem uma metodologia, tem um procedimento por trás que eu tenho que saber por que eu errei. Segundo, reconhecer o meu erro. Terceiro, atuar rapidamente. Eu tenho que procurar o cliente e falar assim, olha, me desculpe, eu errei aqui, e nós vamos te dar uma explicação porque eu errei, e geralmente você dá alguma coisa a mais, que puxa o cara de novo, né? Não, toma um voucher aqui para você poder usar novamente, o atendimento não foi bom, a sua hospedagem no hotel X não foi legal, mas aqui, toma um voucher aqui, mais uma diária, você vai voltar, nós vamos refazer todo esse conceito, você ficou com a impressão que não é verdadeira, cometemos erros, nós já pegamos as pessoas que te atenderam, já estamos treinando novamente, não vai acontecer de novo, fique certo disso, nós te garantimos. Então você passa confiança para aquele cliente que aquilo não vai acontecer novamente. Legal. E você dá o crédito, né? Tipo assim, olha, agora você tem o meu crédito, a minha palavra. Aí você não pode, não erra de novo, né? Pelo amor de Deus, né? Não é a hora de errar de novo. Ali você vai ter que realmente cuidar para que a nova experiência daquele cliente seja excepcional. Então, se o cara voltar, se reservar aquela diária novamente, você tem que estar tudo preparado. Você tem que avisar desde a recepção, camareira, fazer alguma coisa no quarto diferente pro cara. Quando ele entrar no quarto, vai ter um bilhetinho, vai ter um bombom, vai ter um negócio assim que ele vai fazer, meu Deus, eu tava errado, né? Tipo assim, foi um episódio na minha vida que deu errado, mas não vai acontecer de novo. Aí você consegue recuperar. Mas é esforço. Então, assim... O esforço, você sabia que lá na Disney, para cada momento de, entre aspas, erro ou alguma coisa que sai errado, precisa de mais de 35 experiências gratificantes para você converter de novo o cliente? Uau! Isso é estatístico da Disney. Então, assim, olha o esforço que você tem que fazer para poder manter aquele nível altíssimo de atendimento. Então, não é simples. Então, errar é muito caro. Então, a pessoa tá assim, pô... Aí a gente volta naquele cara, né? O cara que é o vendedor. O cara faz pelas coxas, como a gente falava antigamente. Pô, você tá queimando uma marca, né? Você tá queimando o seu nome como vendedor. Você tá queimando uma marca de peso, às vezes. Você tá perdendo faturamento. Então, vamos lá, né? Você tá prejudicando todo um ecossistema ali por causa de às vezes, um dia que você acordou mal. Sim. E aí, voltando ao que a gente falou. Por isso você tem que estar bem. E quando você tá bem, você tá pronto para atender na sua plenitude, para encantar um cliente. Se você já vai pro trabalho mal-humorado, com problema, levando toda aquela carga pesada, você pode pisar na bola ali que você destrói a imagem da empresa que você trabalha. Sim. Você me fez lembrar de uma experiência que eu tive.
um dos aniversários da minha esposa, nós fomos para uma pousada. Aí eu quis fazer uma surpresa, o quarto que eu contratei, eu pedi um adicional com escrito Eu Te Amo de pétalas, um balde de gelo com vinho, pra gente chegar lá No e clima. ter, um buquezão de rosa. Quando nós chegamos, eu olhei pra cama, tinha o balde, a frase escrita Eu Te Amo, mas não tinha um buquê de flores. Aí eu falei assim, putz, eu sou extremamente detalhista, Alexandre. Aí eu fiquei calado, né? Aí ela gostou e tal, beleza. Aí descemos, aí teve uma oportunidade que eu fui lá na recepção, falei assim, o pacote que eu contratei não tava o buquê. Aí a moça foi lá, olhou no papel, nossa, não, desculpa, não é mesmo e tal. Pode ficar tranquilo que eu vou resolver. O senhor vai ficar na piscina quanto tempo? Eu falei assim, a gente vai tomar, não sei, sei lá, 1 hora e pouco. Fomos para da piscina. Alexandre, quando nós voltamos, tinha um buquê de quase 100 rosas. Nossa. Eles colocaram o balão no teto, coisa que eu não tinha. Tipo assim... Algo a mais. Algo a mais. Eu falei assim, surpresa de novo. Nossa, encantei ela 2 vezes, entendeu? Fiquei apaixonado. Ganhou o ponto com a patroa, né? Indiquei pra dezenas, vários colegas foram, a propaganda positiva. A pessoa confia só de você falar. Então a experiência que eu tive, eles detectaram o erro, mas eles resolveram e me surpreenderam. Então, esse foi um bom exemplo, porque você teve atuação rápida. É o que a gente falou, né? Do exemplo que eu falei, do hotel. Então, assim, quando você atua rapidamente, você ganha ponto, às vezes, dobrado. E, inclusive, te surpreendeu, né? Exatamente. A sua esposa e você também, né? Porque você não esperava o balão, por exemplo. Então, assim, quando você atua rapidamente, você consegue converter mais. Uhum. O problema é você ter a lentidão ou não querer resolver o problema. Uhum. E quando você não consegue resolver, Alexandre? Aconteceu um problema, a experiência foi péssima, deu errado, tentamos de tudo. O que fazer, o que pensar, qual que é a lição que fica disso? Que errar é humano, né? Sim. Mas, tecnicamente falando pela sua experiência, o que a mais desse pensamento você pode trazer pra gente? Eu acho que é o seguinte, a gente tem aquela famosa taxa de churn, que já é chamada, né? Uma das métricas do CX, né? A taxa que você perdeu o cliente, né? É o pior que ninguém quer. Mas já que não tem jeito, né? No seu exemplo, é trabalhar processos. Legal. Porque você pode saber que aquilo ali é processo. Porque a pessoa não fala nada da cabeça dela. Ela tá treinada. Então, um profissional ele tem que ser treinado nos mínimos detalhes para cumprir toda a jornada do cliente, passo a passo, o que devo falar, o que devo tratar, como que eu devo me proceder, o que eu devo acionar, porque às vezes o problema não é meu, né? Assim, meu que eu falo assim, o cara tá numa área, mas ele depende de outras áreas, né? Uhum. Às vezes o problema do cliente é de TI. Eu tenho que acionar a TI, eu tenho que ver qual foi o problema na usabilidade do aplicativo, do site, porque o cara reclamou foi do site, não foi do seu atendimento. Então, é usar toda a parafernália que você tem ali para poder dar um melhor processo. Porque aí, no caso, você perdeu o cliente, né? Um exemplo aí. Então, é melhorar o processo, porque o próximo cliente que entrar no seu portfólio de cliente, ele não vai ter esse problema mais. Uhum, entendi. O churning é... Cruel. E eu fui no mundo corporativo também muito tempo e é incrível, assim. Como pode dizer? Não precisa perder para você entender onde que tá errado. A correção sempre será... A prevenção será sempre melhor do que a correção. E essa parte você atua também nas empresas? Ou de ponta a ponta? Sim, a gente vê muita jornada, né? Sim. Mas eu procuro dar mais enfoque na questão do ser humano. Tá. Porque eu acho assim, existe muito trabalho sendo feito já da experiência do cliente, que é o CX, na parte do EX, que é do empregado colaborador, né, que o RH conduz isso. Mas eu quero dar um enfoque agora na pessoa, de dentro para fora. Porque é igual a gente falou, né? Existe um arcabouço muito grande já do suporte da empresa, suporte estratégico, suporte de RH, mas e para dentro? Quem que vai dar? Exatamente. Tá faltando essa perninha, né? Aí você entrou num assunto que a produção já vai projetar ali. Você criou o conceito do EUX. Exatamente. E explique pra gente o que é o conceito do EUX, Alexandre. Legal a gente falar disso aí. Primeiro, vamos só contextualizar para quem não é do mercado, né? A gente tem vários conceitos. O EUX aí, né? Ele vem de uma brincadeira de letras, porque a gente tem muitas letrinhas, sopa de letrinhas aí nessa parte. Então vamos começar rapidamente pro pessoal que não conhece, tá? Então CX vem de Customer Experience, de inglês,
que é a experiência do cliente. Uhum. Isso aí é o que é? Basicamente, é você cuidar da jornada de todo o cliente, desde a primeira abordagem que a pessoa vai fazer com a sua empresa, passando por todos os pontos de contato, até comprar um produto ou serviço e chegar lá no final, no pós-venda. Ou seja, é acompanhar todas as etapas, a estratégia. E ali nós vamos, logicamente, tratar o cliente bem em todas as etapas do processo. Você tem o EX, que é a experiência do colaborador ou do empregado. Geralmente, quem cuida disso é o RH das empresas. Ou seja, é fazer com que o empregado ele seja desde o onboarding, que é onde ele entra na empresa, seja bem atendido, bem recebido, conheça os processos, atenda bem, ele flua bem na empresa, tenha um bom clima de trabalho. Então, é a empresa dando condições de trabalhar. Você tem o UX, que é a parte da usabilidade. User Experience é a usabilidade. Ou seja, como que o seu cliente ele vai chegar no seu produto ou serviço através de um aplicativo, através de um site para comprar o seu produto ou serviço. E aí eu criei o EUX. Que legal. A experiência do eu. Uhum. Então é como você vai trabalhar todo o seu potencial, seus hard skills, soft skills, competências e habilidades para você ser uma pessoa melhor, entregar valor e lá na frente encantar o seu cliente. Uma pergunta muito peculiar sobre essa área. Qual que foi o exato momento na sua vida que você decidiu a fazer essa criação? Foi algo, um grande impacto que você teve na sua vida ou foi uma grande necessidade do mercado que você enxergou? Por que trabalhar exclusivamente com isso? Mas olha que interessante. Eu sempre fui apaixonado com cliente. Uhum. Eu já cuidei de cliente a vida inteira, mais de 30 anos, ou eu atendi cliente interno ou externo. Uhum. Eu comecei mais com cliente interno, que também é uma dor muito grande nas empresas, você sabe, né? Oxe. Tem os nichos, tem as competições entre áreas, e ali Uhum. o bicho pega. E eu sempre atendi muito bem cliente interno. E nos últimos 16 anos, com cliente externo. E aí muda o patamar, né? Como a gente falou. E eu via que tinha uma parcela muito grande de responsabilidade das pessoas nos processos. E as pessoas precisam de ajuda. E você vê nitidamente que falta esse encaixe, é como se fosse um quebra-cabeça. Então, igual eu falei, esses 4 pilares, né? CX, EX, UX, eu sempre falei assim, gente, tá faltando alguma coisa. Falta o ser humano aqui, mas o ser humano, ele integrado, né? Quando a gente vai falar das 7 áreas, mas ele conectando com o atendimento ao cliente. Que legal. Ele usando isso para poder encantar cliente. Não só para ele ser uma pessoa melhor, que isso é maravilhoso, né? Mas ele poder entregar tudo que ele pode para encantar os seus clientes. Aí eu falei, cara, vamos criar esse negócio. Aí eu comecei a batalhar, buscar isso, estruturar essa ideia do EUX. E eu quero deixar mais meu muito obrigado por você pensar nisso, porque a minha vida inteira profissional, desde os 16 anos até hoje, eu vejo isso todos os dias e ter a oportunidade de conversar com um profissional que enxerga essa necessidade de se importar com a pessoa de dentro para fora, isso é muito raro, Alexandre, isso é muito difícil, porque hoje é muito pelo que você tem, não pelo que você é. Exatamente. Então, quando você cuida aí, sabe o que você fez eu pensar aqui agora? Quantos excelentes profissionais saíram da empresa porque não tiveram um cuidado, uma Exato. atenção, aquele zelo. Eu até mesmo, na minha vida executiva, quantos profissionais eu perdi por, talvez em algum momento da minha vida, enxergar o cara somente como número. E eu tenho a humildade de falar isso, que eu também não tinha experiência. Eu aprendi errando. Eu vivenciei os dois lados, errando e acertando. Aí a gente faz essa comparação. Sim. Parabéns por essa iniciativa. Que esse brilho aí nos seus olhos nunca se apague, que tem muita gente que precisa de ter um direcionamento. E eu quero ajudar as pessoas, Rony. Eu tô aqui para ajudar as pessoas. Eu sei que tem muita gente que tá precisando de uma ajuda. Sim. Então tá às vezes perdido. Tipo assim, meu Deus, e agora? Mas e aí? E o que eu vou fazer? Então nós vamos falar daqui a pouco, área por área, pra gente começar a entrar nesse aspecto da vida da pessoa, mas sem falar assim, meu Deus, eu vou ficar aqui e fazer uma terapia de 15 anos. Não. É coisas rápidas, análises rápidas. Legal. Pra você se autoconhecer e começar já a ter resultado na sua vida. Eu quero que tenha resultado já. É sucesso, felicidade, já é o meu perfil. Então não é pra amanhã, é pra já. Muito legal. E ó, pra você que chegou até aqui, curte, comente, compartilhe, envie esse link para um profissional que você acredita que agora nós vamos entrar aqui em áreas importantes da vida, precisa de entender de uma vez por todas
competências passo a passo para ir para um próximo nível. Sucesso e felicidade já é o Instagram, Alexandre Gomes. Ele é o profissional que vai de ponta a ponta na sua empresa, absolutamente de ponta em ponta. Empresa não é somente vendas não, tá? Não é novidade para você, é de dentro para fora e de fora para dentro. As engrenagens sempre em sintonia. Aí, EngrenaCast, engrenagens, Tá tudo tamo ligado, exatamente. O nome é justamente isso mesmo, as engrenagens. E, Alexandre, você tem um bordão, né? Uma frase que você vive, você vivencia. Você precisa estar bem para fazer a diferença na vida de alguém. É uma frase que parece clichê, mas é tão verdade que só pode curar quem foi curado, né? É verdade, você viu até que rimou, né? Aí ó, pra você ver aí, ó. Mas a frase ficou muito boa. Até rimou. Mas na verdade é o seguinte, eu gosto de usar um exemplo que é prático, que todo mundo conhece. Aham. Quem é que nunca viajou de avião? E quando você entra no avião, a aeromoça fala uma coisa que todo mundo sabe o que é. Ela fala assim, ô pessoal, em determinado momento do voo, ela fala assim, em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre as pessoas. E o que acontece, Rony? Quando a máscara de oxigênio cair, você põe a máscara em quem primeiro? É em você ou é no idoso, na criança? É em você. Por quê? Porque o autocuidado não é egoísmo, ele é necessário. Então, por exemplo, quando eu ponho a máscara em mim, eu vou ter condição de colocar depois a máscara de oxigênio num idoso que não tem condição, numa criança que não tem habilidade para colocar. Então, é o primeiro aspecto desse cuidado verdadeiro. É você se cuidar primeiro, tá bem, para depois encantar o outro, depois cuidar do outro. Então, é por isso que surge todo esse encadeamento do eu X, para você tá bem, para depois passar aquilo que você tá externando, né? Assim, plenitude pro outro. Você comentou, é muito importante. Primeiro coloca a máscara em si e depois nas pessoas. Qual que você acha que é a maior trava, a maior resistência que as pessoas não querem colocar máscara nelas primeiro? Eu acho que pode ser ansiedade, né? A pessoa quer ter a velocidade do mundo atual, a gente falou muito disso, né? Sim. O desespero de fazer rápido, o desespero do atalho, o desespero de ver um vídeo. A pessoa, tem gente hoje que não consegue ver escutar um áudio sem ser na velocidade 2, Uhum. velocidade 1.5. Ou o cara quer ver vamos supor, tem uma dica legal aqui de experiência do cliente no meu perfil. 30 segundos o cara não consegue ver. Uhum. Ele não tem paciência. Então, assim, é trabalhar a paciência. É cuidar um pouco melhor dessas coisas. Sim. Vamos entrar nas mandalas da vida? Vamos lá. Mas explica pra gente o que é a mandala da vida? Como que você enxerga isso dentro da área que pode agregar na vida de um profissional, de um colaborador? A mandala da vida nada mais é do que dividir a sua vida em áreas. Legal. E eu divido em 7 áreas. Uhum. Porque 7 é um número mágico, nós sabemos disso. Sim. Então eu fiz uma maneira que eu reduzi as áreas da vida, que são, se você for colocar as áreas da vida, vai ter 200 mil, né? Uhum. Então a gente reduz a 7, que é um número mágico, um número forte, um número, né, que tem Uhum. poder. E a gente divide em 7 áreas, basicamente. Então, quais são as áreas? Área 1, espiritualidade. Uhum. Área 2, saúde. Área 3, profissional. Área 4, financeira. Área 5, família e casamento. Área 6, vida, lazer, né? Vida social. E a última, lazer. Então, é vida social e lazer. As últimas. E essa ferramenta é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Que legal. E é aí que a gente começa a trabalhar o de dentro para fora. Vamos trabalhar área por área, me conhecendo melhor, para eu buscar tudo, que a gente às vezes não sabe o potencial que a gente tem, né? Uhum. Às vezes, quando você vai explorar um pouco mais, por isso que é importante, às vezes, uma pessoa precisa de uma terapia para se conhecer melhor, porque às vezes ela nem sabe toda a força que tem dentro dela. Uhum. A gente quer o quê? Extrair aquilo que está dentro dela, o que tem de melhor dela, para ela poder desenvolver na vida. Muito legal. E ó, pra você que chegou até aqui, curte, comente, compartilhe e pega o seu caderninho que agora nós vamos destrinchar aqui com o professor as 7 áreas da mandala da vida. A primeira área, Alexandre, é a espiritualidade. Isso aí. Todo mundo precisa, tem muitos mitos. Como trabalhar a espiritualidade no dia a dia para você ser uma pessoa melhor? Primeiro mito. A pessoa acha que espiritualidade é religião. Não é. Legal. Então a gente vai separar. Espiritualidade não é religiosidade. A pessoa ela pode espiritualizar dentro de uma religião, que é ótimo, orando, né, rezando, cada um tem a sua, respeito, é ótimo,
Mas ela pode também desenvolver espiritualidade fora, até conectando com a natureza, fazendo a meditação. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que desmistificar. Uhum. E o segundo, que é importantíssimo, o que é espiritualidade? É a sua bússola, é a conexão com algo maior, né? Aquilo que está dentro de você é uma conexão plena. Imagina o seguinte, não é uma coisa aqui que às vezes as pessoas falam assim, qual que é o seu propósito? A pessoa não sabe o propósito. Qual que é o propósito de vida? Ela não sabe. Então ela acha que o propósito de vida dela é ganhar dinheiro. Uhum. Não é verdade, não é isso. É uma coisa maior, é uma conexão genuína. É o que você acorda todo dia pra fazer, levanta da cama pra fazer, é o que você faria de graça. É o que você não pensa em dinheiro no primeiro momento. Por que você tá aqui nesse mundo, nessa terra, no planeta Terra? Você veio aqui pra ganhar dinheiro? Será que é só isso? Ou é muito mais? É uma conexão real, uma conexão muito maior do que isso. Porque depois a gente desmembra, né? Porque assim, a gente tem lá as conexões reais, a sua bússola interna, né? Uhum. Que é a espiritualidade. Depois você vai desmembrar para o objetivo, para suas metas. Aí sim você vai pensar no que você vai fazer na sua vida, como é que você vai atingir, quando, como, o prazo. Aí você tá baixando um pouco mais o que você quer. Mas o propósito é fundamental. Muito bom. A área da saúde, que é o top 2, eu não vou falar que é a mais importante, mas deve estar entre as 3, né? Com certeza. Saúde é saúde, né? Meu Deus. Como trabalhar, qual que é a real importância da saúde na mandala da vida? Olha, eu divido em 3 áreas. Uhum. A saúde, tá? A saúde física é o basicão que todo mundo sabe, né? É cuidar da sua atividade física, né? Cuidar da sua alimentação, é ter um sono restaurador, é preocupar com o seu... Como é que você tá dormindo bem ou não, isso atrapalha a alimentação, né? Se alimenta bem ou não. Enfim, essa parte física que todo mundo sabe, né? Tem a parte mental, que é o cognitivo, como é que você resolve problemas, a parte de aprendizado, que é muito importante, e a parte emocional. A parte emocional é como é que você... É a sensação, né? Uhum. Como é que você lida com as pessoas? Ali o bicho pega, né? Sim. É o que você vê no trânsito hoje, né? Um xingando a mãe do guarda aí. Uhum. O cara não tem condição nenhuma de relacionamento, a pessoa briga no trabalho, briga em casa, briga no trânsito. O emocional, né? Os sentimentos estão aflorados. Então, assim, essa harmonia dessas 3 áreas, as 3 saúdes que eu falei, é o que dá um tom... Você tá certo. Das áreas mais importantes das 7 que eu falei, top 3, a saúde. Uhum. E eu falo aqui com o pessoal aqui agora, quem tá em casa nos assistindo, como que tá o nível da sua saúde hoje? Das 3 áreas que eu falei agora há pouco, saúde física, mental e emocional. De 0 a 10, qual a nota você daria para você hoje? E aí você vai refletir o seguinte, com essa nota que você se deu hoje, você tá apto a dar o seu melhor na sua vida? Em todas as áreas da sua vida? E com relação aos clientes, a encantar os seus clientes. Então, Rony, eu acho que assim, a gente tem que fazer uma reflexão de como que eu estou hoje para ver o que eu estou entregando. Uhum. É verdade? Sim. Se o cara tá querendo entregar o mundo pro cliente, eu quero encantar o cliente, eu vou fazer tudo diferente. O cara não consegue sair de casa, o cara tá mal-humorado, chega no trabalho com a cara feia, dá patada em todo mundo, briga com a mulher, briga com o filho, boleto atrasado. Como é que o cara quer ter condição de encantar alguém, cara? Não dá. Impossível. A conta não fecha. Não fecha essa conta, né? E o próximo tópico aqui é polêmico. Esse aqui é o polêmico, que é o profissional. Verdade. Profissional fica um pouco genérico, né? Eu gostaria, assim, que você fosse muito específico, que tem pessoas, talvez, que não têm nem noção que a parte profissional é um pilar fortíssimo que precisa ser trabalhado. O profissional brinca é o seguinte, é onde a área onde o filho chora e a mãe não vê. Uhum. Porque o bicho pega. É uma das áreas mais pesadas, né, da vida, né? Porque ali o dinheiro fala mais alto, né? Sim. Muita competitividade, cada um quer... Vamos falar o real aqui, né? Um quer passar a pena no outro, quer fazer carreira rápido, e briga, tiro, porrada e bomba, como diz o outro, né? Uhum. E a gente tem uma coisa que... Você gosta de chá? Gosto. Mas esse chá, quem não gosta desse chá agora vai passar a gostar. Porque o chá que eu chamo é o seguinte, conhecimento / competência, habilidade e atitude. Então, eu tenho que ter essas 3 coisas para me dar bem no mercado profissional. Então, tem que ter conhecimento técnico, eu tenho que ter habilidades, sim,
os soft skills, os famosos soft skills. E eu tenho que ter atitude. Sim. Porque se o cara, às vezes, é muito inteligente, mas ele tem atitude zero. Uhum. O cara é preguiçoso, o cara que não tem raça, não tem garra, não tem atitude, aquele cara que tem que correr atrás, não corre. Uhum. Então, e o cara, às vezes, não tem conhecimento técnico. O cara quer ser o diretor, mas não conhece nada. O cara quer ser diretor de TI, mas não sabe nada de TI. Como é que é? Então, ele tem que ter a parte técnica, né? Sim. Ele tem que ter o hard skill lá, conhecer tudo. Ele tem que ter uma habilidade, ele tem que saber lidar com as pessoas, saber ter o QI e o QE, que a gente sempre fala, né? Uhum. A harmonização dessas duas áreas. Para poder ter um desenvolvimento profissional. Porque eu vejo que muita gente, às vezes, tem uma parte, mas não tem a outra. Uhum. Então, voltando na andala da vida aí, né? Geral, né? Ele tem que ter o equilíbrio na vida dele inteira. Tem que estar integrado, porque às vezes até ele tem tudo isso que eu falei, ele tem conhecimento, ele tem habilidade, mas ele não tem, ele tá com problema em casa. Ele não consegue lidar com a esposa. E ele leva aquela carga emocional negativa, pesadíssima pro trabalho, que atrapalha a estratégia dele de poder fazer carreira às vezes, né? Às vezes a carreira dele tá atrapalhando porque o problema tá em casa, então resolve em casa. Você me fez lembrar de uma coisa que eu quero ter essa oportunidade de compartilhar com você e fica à vontade de me corrigir, tá? Alexandre, eu nunca acreditei que, por exemplo, você tem um problema em casa e aí você chega na empresa, você não leva o problema pra empresa. Eu não acredito nisso, você leva sim. Perfeito. Esse negócio de você chegar na porta da empresa, tem um portal lá, você passou, não tem problema, aí os problemas ficam... segura. Segura, quando você sai, você fica, oi, saudade, sumido, entendeu? Não existe. E eu sempre tive uma filosofia de gestão que é ou você resolve ou te consome. Exato. Realmente procede isso? Procede. Qual que é a sua visão sobre isso? Porque quantas dezenas, centenas de liderados que eu tive, falei assim, o problema é que tá lá na sua cama, vai estar na sua estação de trabalho. Sim. Não tem como você esquecer ele ou deixar de preocupar. Mas eu fui criticado ao extremo por causa disso. Não, mas eu consigo separar as coisas. Da porta da empresa eu sou uma pessoa, da porta... Teve alguma coisa que eu não aprendi? Você tá corretíssimo. Na verdade é o seguinte, o cara pode até achar que ele separa, Uhum. mas ele vai ver que tem pequenos indícios. Então ele pode, por exemplo, é claro que o cara vai chegar lá na empresa, ele não vai chegar gritando. Uhum. Mas na hora que atender o cliente, a cara dele não vai estar boa. Legal. Ele vai estar sisudo, né? Vai estar com a cara meio séria. Uhum. E às vezes pode até no atendimento influenciar, que você não tá dando o seu melhor pro cliente. Ele dentro de um trabalho, uma reunião, ele vai estar mais ríspido. Uhum. Ele pode falar uma grosseria na reunião, às vezes que ele não pensou. Solta uma piadinha sem graça. E são pequenas coisas que acontecem que ele tá achando que tá de boa. Tá de boa. Mas assim, pra quem tá fora tá vendo aquilo ali. Ele sabe que o cara não tá bem. Uhum. Então é meio somebody love, sabe? Não é esse negócio de... eu consigo bloquear. Ele pode bloquear uma parte, obviamente, porque tem coisas que são muito escancaradas, né? Uhum. Mas a outra parte pode saber que sai ali e todo mundo percebe. Eu acredito que tá tudo muito interligado, né? Inclusive o nosso próximo tópico aqui, essa daqui eu vou falar que tá entre as top 2, que é o financeiro. O financeiro, o que eu procuro trabalhar com as pessoas da Mandala da Vida financeiro não é, você vai tirar aqui da aplicação X, colocar aqui, você agora é Bitcoin, não, agora tira Bitcoin, agora você vai aqui, não, pelo amor de Deus, não usa poupança, que poupança é só doido que faz. Uhum. Não é o meu propósito. O meu propósito é mudar a mentalidade. A mentalidade financeira, a mentalidade de escassez versus a mentalidade de abundância. Porque assim, a pessoa, vou dar um exemplo aqui que é muito legal. O cara, ele é vendedor. Ou então o cara, ele trabalha com imóveis, corretor de imóveis. Uhum. Ele quer trocar o carro. Ele até tem o dinheiro, tá lá, mas ele fica com medo. Aí é a mentalidade. Escassez. Uhum. Ele tem medo. Mas se eu pegar esse dinheiro e comprar um carro, o que vai acontecer da minha vida? Pelo amor de Deus, eu vou me endividar, vou fazer boleto, não sei o que lá, minha mulher vai me xingar, não sei o que lá. Aquele desespero, o cara começa com a cabeça, fica doido. E só que é o seguinte, pensa da outra forma. Se ele trocar de carro, primeiro, vai dar uma autoestima pra ele. Uhum. Porque ele vai ter um carro bom. Primeiro que ele tá trabalhando com o cliente, né? Sim. Eu tô usando esse exemplo porque ele vai colocar o cliente dentro do carro dele. Uhum. Ele vai trazer lá a pessoa que quer comprar um imóvel dentro do carro dele. Um carro bacana, novo. Não é que é carro, não tô falando de BMW, tô falando de carro novo. Uhum. Ou um carro que é usado, mas é bacana. Que Uhum. transmite uma imagem boa de segurança, de conforto.
Ele coloca o cara dentro do carro. Imagina o cliente. Se o cara entra no carro todo sambado, todo batido, o banco rasgado, o cara fala assim, esse cara já é ruim. Ele vai pensar assim, pô, esse vendedor aqui deve ser meia boca, porque o carro dele tá fudido. Desculpa o termo. O carro dele tá sambado. Ele não deve vender nada. Então já deve ser... Olha só, aqui que o cara que é o comprador, ele já tá fazendo uma imagem errada do vendedor. Sim. Ele tá imaginando que pelo fato do cara ter um carro... Coitado, o carro não culpa o cara, mas às vezes o carro dele tá ruim. E o carro dele já tá queimando o filme dele. E às vezes tá perdendo a venda porque ele olha o carro do cara e fala assim, esse cara não é bom. Se ele fosse bom, ele tava vendendo. E se ele tivesse vendendo, tinha um carro. E aí o cara, ele muda de carro, a mentalidade dele muda, ele começa a atender bem os clientes, os caras vão querer entrar no carro dele, porque é um carro confortável. Vai falar assim, pô, esse cara é bom porque ele tem dinheiro, ele tá ganhando comissão, tá vendendo, então ele é um bom vendedor. Depois ele vai fazer a parte dele. O problema é que, às vezes, o cara entra no carro dele desmerecendo o valor dele antes de conhecer o trabalho dele. Olha que loucura. Loucura. Ele nem começou a vender o apartamento, ele quer vender o apartamento. Ele vai mostrar o apartamento, ele é um ótimo vendedor. Ele já queimou o filme dele na largada. Então esse tipo de exemplo é bom porque, assim, é mentalidade de abundância. É trocar, é botar uma roupa boa, né? Mulher gosta disso, né? Gosta. Mulher corta o cabelo, mulher muda de bolsa, mulher Eu que sei muda... disso da Leonice. Ô, Leonice. Então, pra mulher é mais fácil isso, né? Que ela muda de aparência, muda uma bolsa, um sapato e tal, e parte pra cima e vai, e dá aquele astral. Às vezes o homem tem um pouco mais de dificuldade. Às vezes o homem tem mais isso, né? O carro e tal. Então, assim, é um bom exemplo pra mostrar que a mentalidade é tudo. E outra coisa, quando a pessoa tá com boleto atrasado, conta pra pagar, cabeça cheia, o atendimento dele muda. Ele vai querer vender de qualquer jeito, de qualquer forma. Vai forçar uma venda que às vezes não é boa pro cliente, porque ele quer ganhar o dele. E às vezes ele faz aquela venda que a gente comentou lá na frente, né? Lá atrás, né? Faz uma venda a todo custo, porque ele tem que botar o dinheiro no bolso, e aquela venda pro cara que comprou, não, ele vai arrepender. Assim, puta, eu não devia ter feito isso. Sim. Comprei pro cara e me forçou. Sabe aquela roupa que você vai numa loja de shopping que a pessoa te pressiona pra comprar? Que tem irritante, cara. Eu saio. Eu viro as costas e vambora. Se eu entro na loja pra comprar e aqui a pessoa fica te empurrando coisa, e me dá raiva. Não dá a sensação de querer comprar. Ele quer te convencer que aqui... Não, essa aqui é boa. Você fala assim, não, mas eu não gosto dessa cor. Não, mas pra você ficar ótimo. Não, mas eu detesto essa cor. Não, mas experimenta. Cara, que tem é chato demais. Então, mentalidade. É pensar assim, área financeira tem todos os conceitos financeiros que são importantes, que todo consultor financeiro vai falar, mas a mentalidade financeira é fundamental. Muito bom. Muito bom. E o próximo pilar, na minha opinião, para mim é o mais importante. Que quando a gente fala de família e casamento, é um pilar fundamental que qualquer rachadura abala todas as outras estruturas. Como que você trabalha família e casamento? Então, esse ponto você já acabou soltando spoiler antes. Que exatamente, assim, a pessoa tem que estar bem com a família e o casamento ali, cara. Porque se você não estiver bem, a sua vida vai descambar. Porque é o cerne da questão. Então, o que você falou? O portal que você citou, né? Que eu gostei muito dessa ideia, né? Que você entra na porta da sua empresa e vai ter um portal que te protege dos problemas. Isso aí só em filme, esse filme bem meia boca ainda, né? Que nem filme cola. Nem série de Netflix aí não tá colando. Então, é assim, é pensar no dia a dia, né? É conversar mais, porque o que a gente vê hoje as famílias, eu reparo muito nas famílias, assim, quando tá em restaurante. Já reparou? Você vai num restaurante, você vê pai, mãe, filhos na mesa. O que acontece na prática? Eu já vi isso, ninguém me contou. 5 pessoas da família, os 5 no celular. Os 5. O pai no celular, a mãe no celular, os filhos no celular. A pressão que eu tenho é o seguinte, que o pai manda um WhatsApp pro menino, ô menino, você vai querer o quê? Aí o menino responde no WhatsApp. Só tá faltando isso, cara. E deve acontecer isso, e eu não duvido, não. E eles conversam pelo celular na mesa e não se falam, não perguntam como é que tá a criação dos filhos, não perguntam como é que tá a esposa não pergunta ao marido. Como é que você vai construir uma relação? E como é que você vai levar isso pro seu trabalho? Imagina. Aí depois você começa a ter briga porque eu não conheço o outro, você não conhece nem sua mulher. Imagina. Quem tá dormindo com você ali, você não conhece. E vice-versa, a mulher com o marido. Como é que você vai ali achar que você vai ter uma vida plena, integral, harmonizada, se você não resolve nem o do seu lado ali, cara?
Com seu filho, imagina. Você não consegue perguntar o que teve na aula do seu filho, você não consegue participar ali do dia a dia do seu filho. Que dirá cliente, né? Sim, Você não exato. escuta o seu filho. Você não sabe conversar dentro de casa, imagina na rua. Você escuta o seu filho, vai escutar o cliente que você nem conhece. Uhum. Aí não, né? Aí tá de brincadeira, né? É. Não, isso faz muito sentido. O próximo tópico também, além dele ser polêmico, eu acredito que as pessoas devem confundir muitas coisas quando a gente fala de vida social. Confunde. Vida social, na verdade, é o seguinte, é conexões reais. Eu falo aqui, pra assim, não fica só no celular. Celular hoje em dia é meio assim, não tem discussão. Todo mundo vai usar o celular um momento ou outro, vai ser um TikTok, um Instagram, etc. Vai ver um YouTube, um filme, etc. Mas assim, é relacional, é conviver com as pessoas. E uma coisa que eu falo, que muita gente não fala, é o seguinte, convive com pessoas que pensem diferente de você. Legal. Porque assim, nós gostamos das mesmas coisas. Aí o cara vai falar do time igual, da política igual, da religião igual, pensa igual. Cara, a hora que o dia que chega um cara que fala uma coisa diferente pra você, você vai achar que ele é um... O que é isso, cara? Esse cara é de outro planeta. Vamos matar o cara. Sim. Aí aquele desespero. Não, é o que a polarização hoje em dia do mundo é essa. Porque as pessoas não estão preparadas pra escutar algo que você não concorda. Sim. Você pode discordar da pessoa, mas respeita. Por isso que o mundo é polarizado. Porque hoje todo mundo quer brigar por um ponto e não abre mão daquele ponto. Você não quer nem escutar a opinião do outro. Eu respeito a opinião do outro. Eu posso discordar do que você fala, mas eu respeito. Sim. Então, procure pessoas que pensem diferente pra você. Porque, olha só, imagina o cara tá lá atendendo um cliente. Se eu lido com uma pessoa que só pensa igual a mim, como que eu vou entender um cliente que pensa diferente? Sensacional. Sensacional. É muito complicado. Muito complicado. E outra coisa, eu tenho que ter também na minha mente que as pessoas que não se conectam com outras, elas acabam ficando mais duras, porque ela não tem relacionamento. Sim. Então ela vai atender um cliente como? Fria, dura, Sem emoção. inflexível, sem emoção. Sim. Não tem conexão. Uhum. Imagina a pessoa na sua frente lá que nem um robô. Ah, É melhor pra um robô, né? É melhor pro robô. O robô deve interagir Tem um robô até melhor. que até ri, né? E o robôzinho tá até começando a rir. Então é melhor você pôr um robôzinho na sua frente do que uma pessoa que é inflexível. E outra coisa importante é buscar redes de apoio. Uhum. Quando você tem bons amigos, né? Extravasar sobre um problema. Pode ser até no chopp, no churrasco e tal. Você tá com um problema? Procura aquela turminha sua. Exponha os problemas. Olha quanta dica boa. Na hora que eu tô batendo papo aqui, se eu falasse um problema pessoal, você não ia dar a sua opinião? Uhum. Pô, cara, faz isso assim, tarará. Imagina um churrasco. Toma uma que fica mais leve, né? Uhum. E todo mundo numa boa e relaxa. E aí as pessoas... É como se fosse uma terapia entre amigos, entendeu? Sim. Então tem um grupo de apoio pra você também poder expor seus problemas, relaxar e soltar aqui a ziquezira, né? Uhum. Muito bom. E o 7, que é o número... Eu sou apaixonado com o número 7. O 7 aí. O 7, mas o tópico do 7, todo mundo gosta. É verdade. Que é o famoso lazer. É isso aí. Mas eu também acredito que as pessoas confundem muito o lazer. Agora, o lazer... Tem gente que não curte o lazer, você sabia, né? Sabia? Os famosos workaholics. Aham. Que o cara que não se dá o direito de achar que ele precisa. Porque o lazer, ele é fundamental pra todo mundo. Ele é tão básico, pra mim é muito básico. Pra você parece que é. Você é um cara Sim. muito alegre, extrovertido, gosta de viajar. Eu gosto de viajar, eu gosto de curtir amigos, família e tal. Então, assim, o lazer é um momento pra você descarregar o seu estresse. Uhum. Pra ver coisas novas, pra ver buscar experiências novas. Então, falando de novo de atendimento, né? Conectando com o atendimento e o EUX. Uhum. Quando você passa por experiências memoráveis, você vai conseguir replicar isso para os seus clientes. Legal. Se você não vive nada diferente, É. não faz nada bonito, encantador, né? Igual o pessoal fala, pô, eu fui na Disney, vi que lá é uma coisa diferente e viajei para cá, fiz um... Você contou um exemplo muito legal do hotel. Olha que experiência que você, né, que você viveu. Se você não vive experiência, como é que você vai trazer para dentro da sua empresa, para o seu cliente, experiências memoráveis? Sim. E outra coisa, você descarrega o estresse. Isso não é só viagem. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um momento com família, porque lazer é tudo, né? Uhum. É muito mais amplo do que só viajar. Sim. Cada um tem um conceito de lazer. Então é usar o lazer para te criar memórias e te trazer momentos de descompressão, de alívio, de bem-estar.
e trazer isso pra sua vida, pra você ficar mais alegre, mais desenvolto, mais feliz. Muito bom. Alexandre, com todas essas áreas, você foi muito feliz nas escolhas. E foi muito estratégico também, né? Que uma ponta sempre vai abrir um precedente para a outra. Se eu fosse acrescentar aqui uma oitava, existiria ou essas 7 são... Concentre nessas 7 primeiro. Eu acho que a gente tem que pegar a 7 primeiro. Uhum. Porque a 7 eu já fiz de uma maneira estratégica. Uhum. De agrupar, por exemplo, família e casamento. Eu poderia separar as duas, Sim. tranquilamente. Mas eu acho que é uma coisa muito junta. Muito bom. Então eu prefiro fazer uma coisa mais forte, voltando no 7, que você gosta, né? Uhum. Você gosta do número 7, eu também, é um número poderoso. Uhum. Então eu prefiro focar nas 7 áreas e dar toda a energia nas 7 áreas para poder fazer sentido para as pessoas. Legal. Conta pra gente um pouco da sua mentoria, das palestras, como que é o organograma estrutural do Alexandre. Bom, o que veio por aí? No segundo semestre desse ano, eu vou lançar a minha mentoria. Uhum. A ideia da mentoria, o que é? É pegar na mão das pessoas. É a gente criar grupos de pessoas, grupos pequenos. Então, quando você aí que tá escutando aí, né? Quando soltar a mentoria, fique esperto, que são pouquíssimas vagas. E eu vou pegar um grupo pequeno pra gente passar, entrar área por área da Mandala da Vida e ajudar as pessoas com técnicas. Aí a gente vai entrar mão na massa. Aí a gente vai pegar, tem muito exercício para fazer, tem muita análise, muita técnica, e a pessoa poder entrar para dentro de si mesmo, se autoconhecer, e no final da mentoria, a ideia é que no final da mentoria a pessoa esteja plena, harmonizada com as 7 áreas e pronta para dar o melhor dela. Para sair para a vida, comemorar, e quem trabalha com cliente, obviamente, encantar os seus clientes. E para você que chegou até aqui, para não perder as novidades no segundo semestre, sucesso e felicidade já, Alexandre Gomes. Fiquem atentos, sigam, compartilhem, que esse conteúdo vai fazer uma diferença muito grande no dia a dia. Sabe qual que é a parte ruim do meu trabalho, Alexandre? Quando a gente tá chegando no final. Que é isso? Mas, obviamente, tem uma surpresinha. Você vai participar de um quadro meu aqui com uma surpresinha. Mas antes de nós entrarmos nesse quadro, eu gostaria, por gentileza, que você olhasse para aquela câmera e desse um recado. Aquilo que tá no seu coração, aquilo que você acredita que vai edificar a vida das pessoas, ou dar para ela ferramentas ou um mindset diferente para começar a partir desse episódio a entrar na Mandala da Vida e conversar com você no segundo semestre. Eu quero dizer para as pessoas o seguinte, que a Mandala da Vida, na verdade, é uma ferramenta que eu desenvolvi para ajudar vocês a se descobrirem. Então eu sei que todo mundo tem um potencial enorme dentro de si, que todo mundo é capaz, e eu preciso às vezes de um direcionamento. Então chegou a hora de você dar essa virada na sua vida, e usar todo o seu potencial, que você é capaz. Então não desista, e eu tenho aí minha mentoria em breve para você fazer, tem minhas palestras, tem meus workshops, para você poder, principalmente, se conhecer melhor e utilizar todas as suas ferramentas de dentro de você para fora, para ser muito feliz. Muito bom. Vamos de surpresinha? Vambora. Tá preparado? Tô preparado. Olha, é o seguinte, você vai participar do meu quadro que ele chama Papum. Sim. O que é o papum? Eu vou falar ou uma palavra ou uma frase, que eu também não sei o que é, porque quem sabe faz ao vivo. Tá bom. E você tem que responder a primeira coisa que vier na cabeça. Tá ótimo. Não vale justificar. Tá. Por isso que é o papo mesmo, entendeu? É sua palavra. Fique à vontade. Tá bom. Eu também não sei o que eu vou falar. Tá bom. O legal é que ele já deu uma ajeitada aqui, já tá todo preparado aí, né? Preparando aqui, olha lá. Vambora. Eu vou fazer uma contagem regressiva para nós entrarmos em sintonia. No ambiente. Alguma dúvida daqui? Bora. Podemos começar? Papum aí. Então vamos lá. 3, 2, 1. Saúde. É tudo. Amor. Paixão. Família. Poder. Alexandre na infância. Alegre. E na adolescência? Comunicativo. E na vida adulta? Força. Um hobby do Alexandre que ninguém conhece. Transformar pessoas. Qual que é o prato predileto do Alexandre? Filé mignon. Significado de perdão. Aprendizado.
O que Alexandre nunca faria? Maldade. Alexandre 2023. Construção. Quem que vai ser o Alexandre até 31 de dezembro de 2026? Uma pessoa cada vez melhor. E Alexandre 2027? Nova transformação. Um sonho que ainda não conquistou. Implantar o EUX. E esse foi mais um favor. Você tem a mente rápida, hein, rapaz? É pra ser rápido, não é? Muito bom, cara. Muito bom. Alexandre, queria deixar uma palavra de bênção na sua vida. Ah, que bom. Se eu pudesse, a tecnologia ainda não inventou, mas se eu pudesse transmitir para você a energia, a sinceridade, a leveza que o Alexandre passa, é muito bom estar do seu lado. E eu sou muito sensitivo com as coisas e dá para perceber. E te falei no começo, mas vou repetir, que você nunca perca esse brilho nos seus olhos. É que eu me importo muito com as pessoas que preocupam com as pessoas pelo que ela é, não pelo que ela tem. E Sim. essa troca de ideia nossa aqui pra mim foi assim, foi uma reciclagem, foi uma aula, essas 7 áreas aqui. Obrigado por você compartilhar. Eu prometo que eu vou em todas essas áreas, que é um momento de reciclagem. E tem muitas pessoas que nunca tiveram acesso a isso e está tendo aqui pelo Engrena. E obrigado por abençoar o meu projeto Engrena Cast. Muito obrigado por isso. E eu te agradeço enormemente. Foi um grande prazer trabalhar com você aqui hoje. A gente tá batendo esse papo. Eu vejo que você também tem um brilho no olho com as pessoas, né? Eu acho que é importantíssimo. Quem gosta de pessoa entende o que nós estamos falando, né? É porque a gente sabe que as pessoas às vezes precisam de uma dica ali, de uma frase, às vezes uma coisa simples que refaz toda a estrutura mental da pessoa. E a gente quer mudar a mentalidade. Então, se eu conseguir mudar a mentalidade das pessoas, eu estarei alinhado com o meu propósito. Então, estou muito feliz e muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Deixa pra gente as redes sociais, o telefone, olhando para aquela câmera. Pessoal, então vamos lá. Instagram, Sucesso e Felicidade Já. Já tem YouTube também, que é Sucesso e Felicidade Já. Estou aí nas redes sociais, Alexandre Gomes no LinkedIn. Espero vocês, eu quero os comentários. Comentem aí o que vocês acharam aí do nosso podcast. Foi muito legal com o Rony. E eu aguardo vocês, hein? Comentem comigo aí. E se você me encontrar na rua aí, fala de onde você me viu. Vai ser um prazer te conhecer. Um grande abraço, sucesso e felicidade. Já! E é isso aí. Pra você que chegou até aqui, meu muito obrigado e até o próximo, né?